Eu não vou repetir o depoimento do nosso presidente aqui, porque não tem motivo para eu fazer isso, ok? Mas se a gente parar para analisar, a gente não levou algumas coisas em consideração. Do fim de semana para cá, o depoimento do nosso ministro da Saúde, o Mandetta, teve muitas mudanças, tá? Ele alertou para um colapso de saúde num dia e no outro ele tentou passar uma calma, uma parcimônia para as pessoas, os brasileiros, de que isso era uma coisa que tinha controle, que era muito tranquilo de se resolver, que 50% não ia pegar, o mesmo discurso de sempre das pessoas que estão analisando isso pelas estatísticas e não pelo caos psicossocial que isso está causando. Tá bom. Quem quiser saber a respeito dos depoimentos do Mandetta, assistam, vejam. Só que eu quero chegar ao seguinte. O Brasil, nesse fim de semana, anunciou que ele era o maior produtor desse medicamento usado para tratar o coronavírus. Tá bom? É o medicamento que está em fase de testes. Só que ao mesmo tempo que as pessoas aí estão dizendo que a gente não sabe se esse medicamento vai ser aprovado, você, meu amigo blogueirinho, vlogueirinho, que está querendo causar e ganhar like, porque para você é fácil falar que todo mundo está tomando atitude errada, sendo que você está dentro da sua casa produzindo vídeo, usando o conteúdo para botar dinheiro no seu bolso. Porque você continua ganhando. Porque você está tratando do conteúdo do século. Entendeu? E você continua ganhando. Tá bom? Agora, se deixando os abusadores, os aproveitadores de lado, vamos parar para pensar na seguinte hipótese. Nós temos dois grupos de risco, três grupos, na verdade, de pessoas que podem ser infectadas. O período do vírus, vamos dizer que sejam 10 dias, tá bom? Você tem um período de 10 dias para esse vírus passar. Como que funciona um vírus, para você que não entende biologia? Esse vírus vai passar, todos os vírus, ele passa pelo seu corpo, e ao longo dos dias ele vai se entrando em simbiose com o hospedeiro e vai gerando alguns sintomas. Algumas pessoas têm sintomas fortes, vamos supor que é 10 dias, eu acho que é 12 ou 14, não sei, mas vamos supor que seja 10 dias. Algumas pessoas têm sintomas fortes e outras pessoas têm sintomas mais brandos, que outros nem vão sentir o vírus passar. Isso é fato. A discussão aqui não é quem vai ficar bem, quem vai se fuder. A discussão é defender quem vai se fuder, por isso ficar em casa. Porém, pessoal, vamos supor que você que não é do grupo de risco, você não tem nenhum tipo de doença, não tem nenhum tipo de... não é acometido em nenhum órgão do seu corpo, e não é idoso, não está no grupo de risco. Vamos supor, o vírus passa pelo dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9. Quando esse vírus passa do período de incubação, ele sai do seu corpo, os sintomas diminuem e você cria imunidade fisiológica àquele vírus. Anotem tudo o que eu estou falando, isso é muito importante para você entender o meu raciocínio e ver se isso não pode ser possível e até para você ajudar a divulgar isso para as pessoas se alarmarem menos, tá? Isso que eu estou falando aqui, gente, pode diminuir essa loucura social que está acontecendo, tá? Isso pode diminuir e pode dar esperança para as pessoas. E eu não tenho certeza que ninguém pensou nisso, tá? Então entendemos como o vírus funciona. Só que as pessoas do grupo de risco, o vírus vai entrar 1, 2, 3 dias, 4 dias. Quinto você piora, sexto você fica acamado demais. No sétimo dia, morreu. Você não teve o tempo, porque todos vão morrer que pegarem esse vírus. Todos iriam morrer. Aliás, todos vão pegar os vírus. A diferença é quem vai morrer no tempo que ele passa do período de incubação ou quem vai sobreviver. Então, se você é uma pessoa que tem o seu sistema imune debilitado, seja por idade ou por uma doença, vai chegar uma hora que o seu sistema não vai aguentar combater esses colaterais, esses sintomas, e você vai morrer antes do vírus sair. Mas todos, na verdade, iriam sobreviver, se não fosse essa dificuldade que o seu corpo tem de combatê-lo. Aí é onde eu quero chegar. O medicamento usado, o lugar que mais tem capacidade de produzir em alta escala mundial, até para ajudar pessoas dos países de fora, não só no Brasil, não só para resolver o problema do Brasil, mas para resolver o problema das pessoas de fora do Brasil, é o Brasil. Tá bom? Que é me falha o nome agora. Eu não quis parar para pesquisar porque eu não quero perder o meu raciocínio. Estou gravando esse vídeo rápido porque eu não quero perder o raciocínio. E cloro, não sei o que é o nome do medicamento. E esse medicamento é produzido em alta escala. As empresas, as indústrias farmacêuticas brasileiras, elas têm uma capacidade de alta produção e distribuição para isso.
Aí, meu amigo, é onde entra aquele negócio de que fale daquilo que você tem certeza, tá? E se alegre daquilo depois. Isso, cara, o Bolsonaro não é um cara idiota. Ele é chucro, ele é turrão, mas quando ele bate na tecla, ele é até mal educado e até sem educação para expor as ideias dele, é porque tem certeza do que ele está falando. Você já pensou? Você já pensou se esse medicamento já está sendo produzido e já está sendo aprovado em larga escala para impedir não a proliferação do vírus, porque o vírus vai ter que se espalhar. E vocês vão entender por que eu estou querendo dizer que todo mundo tem que pegar o vírus. Eu estou afirmando, todo mundo tem que pegar. Eu vou te explicar biologicamente e fisiologicamente por quê. Quando o vírus passa do período de incubação, por exemplo, dos 10 dias que eu citei, você cria imunidade biológica ao vírus e fisiológica. Se o vírus não passa por você, você não cria imunidade fisiológica e biológica. E aí, a mutação desse tipo de vírus com outro vírus futuro, você ainda vai estar, você não vai estar imune a esse que passou agora. Ou seja, o próximo que vier pode te matar fatalmente, em coisas que são de horas. Ou pessoas que não eram do grupo de risco podem sofrer também com isso. Então, se você passa pelo vírus e cria uma imunidade a ele, você não pega ele depois, tá bom? O vírus não vai ser passado para você, você não vai pegar ele depois, você vai ficar imune a ele. E o que acontece? Ah, mas eu sou do grupo de risco, cara, eu não posso pegar o vírus. Tá, mas e se eu tenho uma droga, que eu vou dar um comprimidinho para você tomar todo dia, de 8 em 8 horas, e esse vírus vai passar por você por esses 10 dias, e aquele tempo onde o seu sistema imune não ia conseguir tolerar os sintomas e os colaterais daquele vírus, ele vai ser aumentado. E aí você que, por exemplo, é idoso, em vez de você começar a sentir sintomas fortes no sexto dia, você não vai ter, esse medicamento não vai deixar os sintomas se agravarem. E aí você vai poder pegar o vírus, e quando esse vírus voltar, porque eles sempre voltam, vai dar uma estudada para vocês verem, você já pegou o vírus e já está imune. Porque adianta você não pegar o vírus agora e daqui 6 meses ter outro surto e de novo essa paranoia, esse vamos trancar velhinho dentro de casa, vamos todo mundo parar o país. Não adianta, tem que resolver o problema na raiz. Entendeu? Então, se você que é idoso poder pegar o vírus, porque você sabe que tem um medicamento que não vai deixar você se abalar fisicamente a ponto de vir a óbito, vai ser muito mais vantagem você ser infectado do que você não pegar o vírus. Você vai criar imunidade no sistema imunológico e você não vai ser acometido por sintomas graves na próxima vez que ele passar a próxima temporada de corona. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Por que vai trabalhar? Porque é vantajoso cientificamente para um país e até para a infraestrutura da saúde que todo mundo passe por isso, mas sobreviva. Porque tem um medicamento que vai fazer você sobreviver. Do que não passar por isso e ficar pensando quando que vai ser a próxima vez que ele vai bater na sua porta. Isso pode gerar caos social também, paranoia. Você vai ficar com medo de sair para a rua, porque você não sabe se realmente o vírus está lá ou não. Se tratando da maneira global que ele se viralizou, vamos dizer assim, como notícia e como doença. Entenderam o que eu estou querendo dizer? É muito simples, é só raciocinar um pouco. Vai mudar, vai inverter o disco. Vai inverter de você pegar e morrer para você pegar e criar resistência ao vírus. E esse medicamentinho aqui, não estou falando que é esse, tá? Eu estou supondo, hipoteticamente. Aquele medicamentinho vai impedir que você adoeça. Você só vai passar pelo vírus, ou o vírus só vai passar por você. Você é do grupo de risco. E agora, eu quero entrar no porquê o Bolsonaro pode ter sido tão grosso. Por quê? Porque tem muita gente que vai bater de frente com o cara, vai fazer campanha contra. E como é que ele venceu a corrida da presidência sendo contrariado e provando que estava certo? Tá? Ele venceu a corrida da presidência sendo contrariado e provando que ele estava certo. E cara, já foram soltadas notícias que o Brasil tem capacidade de produzir esse medicamento em grande escala, inclusive para distribuir para o mundo. Agora, você já pensou se o suposto mito, tá? Não estou afirmando, é uma suposição, gente.
Mas é bom a gente enxergar as coisas pelo lado positivo. Você já pensou se o suposto mito... Mano, o cara não é idiota. Ele não vai falar pra todo mundo sair pra rua sabendo que 50 mil idosos, junto com pessoas com problemas de saúde, podem vir a óbito e falecer. Ele deve estar com uma carta na manga para falar: vai filho, pega que você não vai ficar doente. Pelo contrário, você vai ficar imune, porque o medicamento já está sendo produzido. Lógico, aí tem que ter um plano de contingência para atender apenas as pessoas que realmente correm esse risco no hospital, mas isso é outro padrão, está na mão do ministro da Saúde. Tá? E é um cara muito inteligente, vai saber fazer isso. Tá bom? E o Brasil também já afirmou várias vezes de ter planos de contingência para poder atender pessoas. Então, parem e pensem. Se você ficaria 10 dias num leito, você vai passar um dia pelo hospital e voltar para sua casa com tratamento para tratar em casa, meu amigo. Não vai ter caos de saúde pública, porque não vai ter lotação. Pode ter nos primeiros dias, mas vai ser liberado, as pessoas não vão ficar lá ocupando leitos em corredores, na frente do hospital. Agora, você já pensou se esse motherfucker desse presidente, se ele está sendo tão esperto ao ponto de fazer a opinião pública ir contra ele, e depois ele vai cuspir esse vírus que estão jogando contra ele na cara do mundo e falando assim, ó, aqui ó, a gente, não que a gente tenha descoberto a cura, porque a cura não foi o Brasil, a gente propiciou a cura para o mundo. Você já pensou aonde vai a moral do Brasil com tudo isso? O Brasil sendo o salvador da população mundial contra o vírus? Já pensou empresas, indústrias brasileiras exportando esse remédio para fora? E todo mundo que cuspiu na cara desse homem tendo que engolir seco de volta aquele cuspe, porque ele falou: eu falo porque eu tenho certeza do que eu falo. Entendeu? E eu que falei pra você: ah, mas ele poderia ter sido mais cauteloso, por exemplo, como a minha mãe falou pra mim aqui. Poderia. Mas, cara, ele gosta do barulho. Ele gosta de ser provocado. Ele gosta. Se ele não gostasse, ele não saía pra rua depois que ele sofreu um atentado. Ele gosta do perigo. Ele gosta de ser desafiado e vencer o desafio. Eu não tô defendendo o Bolsonaro aqui, tá? Não sou bolsomito, não sou nada disso. Eu votei nele sim, mas pensando no combate à corrupção do país. Mas, cara, raciocina e pensa nisso apenas como uma hipótese. Vamos tentar pensar positivo um pouco. Se esse cara tem a estratégia e o tratamento para a cura do vírus, porque a cura na verdade é você desenvolver imunidade, tá? O tratamento é só para você não falecer, você não vir a ter complicações. Pessoas do grupo de risco passarão a não ser do grupo de risco, porque vão fazer o tratamento assim que se mostrarem infectadas, com os sintomas, entendeu? Que são os mesmos de uma pneumonia ou uma tuberculose. Pessoas menos acometidas vão mostrar sintomas de uma gripe leve, sim, tá? Você já pensou nisso? Você já pensou se isso não é uma jogada de mestre? Onde é que a moral do Brasil iria parar? Onde é que a moral desse homem mundialmente iria parar? Existe um ditado que diz que sorte ou azar depende do que vem depois. Vamos esperar o depois para as próximas semanas, uma ou duas no máximo. Pode ser, lógico, eu não estou falando que eu tenho certeza disso, estou falando que é uma teoria, uma hipótese que vem na minha cabeça, porque eu acho de muita imprudência de um presidente da República inteligente como é, entendeu? Correr o risco de colocar nas costas dele centenas de milhares de mortos, tá? Eu acho que ele tem uma estratégia na manga, uma carta na manga, uma estratégia no livro de contas a declarar com a população, e ele só está fazendo isso que ele fez, sendo irônico e falando com desdém, porque ele quer justamente ser atacado para atacar isso na cara de vocês depois. Por quê? Porque um governante que vai contra tudo e contra todos e prova que o que ele estava falando estava certo, ele é muito mais visto do que um cara que se passa de bonzinho e não resolve o problema. O importante é resolver o problema. Fale bem, fale mal, mas falem de mim. Entendeu? É o que ele fala. Pode me chamar do que for, de cuzão, de malcriado, me chama de corrupto. E agora ele vai falar pra muita gente se isso for verdade. Entendeu? Me chama de incompetente.
É daqui, ó, do meu governo que está saindo a cura para você e para o mundo. Calma, é só uma teoria. Mas se a gente for tentar analisar isso por uma perspectiva positiva, essa é a melhor das hipóteses que a gente pode enxergar. Por favor, divulguem esse vídeo.